Meu nome é João Augusto Hilário, eu sou engenheiro de Minas, especialista em projeto de mineração e vice-presidente da Associação de Engenheiros de Minas. Acho importante essa oportunidade para repassar alguns aspectos extremamente importantes da mineração, abordando inclusive os últimos fatos acontecidos em Minas Gerais nesta área. Meu nome é Teca, eu participo do movimento pela preservação da Serra do Gandarela e do movimento pelas Serras e Águas de Minas. Sou uma educadora ambiental e eu considero muito importante se falar sobre o que aconteceu em Mariana há um ano, principalmente para se ver como é que não vai acontecer de novo e como é que nós vamos tratar essa questão grave das barragens de rejeito espalhadas pelo território de Minas Gerais. Meu nome é Apolo Erígio Lisboa, sou médico e ambientalista. Faz um ano, o acidente, ou a tragédia de Mariana praticamente destruiu a vida na bacia do Rio Doce. É muito importante a gente analisar o que tornou possível essa tragédia. As leis, a gestão ambiental, a falta de fiscalização, o poder das corporações. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! Há um ano atrás, no dia 5 de novembro, Bento Rodrigues, distrito de Mariana, foi cenário da maior tragédia ambiental do país. O rompimento da barragem de Fundão provocou um mar de lama de rejeito de mineração, destruindo tudo pela frente, o caos. A onda de rejeitos soterrou o pobre Bento e deixou um rastro de desastre até o litoral do Espírito Santo, percorrendo mais de 600 quilômetros de cursos de água. Perdas humanas e ambientais incontáveis. O que mudou na atividade da mineração após esse ano? Quais os impactos dessa tragédia? João, inevitável não começar contigo. Sim. Qual que é o cenário da mineração hoje? Essa atividade que dá nome para o nosso estado, que financia vários negócios. Como está hoje a mineração? Sim, a mineração, como todo o estado, como a própria população que dependia da empresa e da região de Mariana, a mineração também se sentiu profundamente abalada com o que aconteceu, tá? Teve vários impactos, principalmente na economia. A área de mineração e de commodities, onde o preço já estava caindo, mais a crise econômica, tudo isso com o que aconteceu com a barragem, fez com que a mineração quase que entrasse num cenário de tempestade perfeita. Foi um impacto enorme em toda a mineração. Ela já não vinha bem economicamente, né? Pela queda do preço de commodity, China e por aí vai? Sim, ela estava... As atividades econômicas e quase tudo na vida tem oscilações, tem períodos de bonança, períodos de crise, e isso já estava iniciando um período de crise. Então, foi mais um impacto muito grande na mineração de maneira geral. Apolo, se o preço era baixo, tem algumas perguntas e essa, para mim, ela não se responde. Se o preço era baixo, por que explorar mais? Por que não deixar aquilo ali? Por que explorar em dobro aquilo que tinha caído pela metade e, portanto, não ter controle sobre isso? João, me corrija a hora que você achar necessário. Eu gostaria de comentar. Por quê? Olha, talvez para compensar, né? Já que diminuiu o preço da tonelada, você exportando muito mais toneladas, você poderia ter uma receita, né? Porque os acionistas, essas grandes empresas, quem faz uma pressão muito forte são os acionistas. E os acionistas querem receber o dividendo deles. Isso pode ser uma explicação.
porque do ponto de vista não gera mais empregos no Brasil, né? Quer dizer, o que o acionista quer é saber que está exportando um maior volume, que está mantendo o recurso, o dinheiro que está entrando na conta dele. Apolo, eu sei que eu posso explorar isso contigo. Respeito tanto a Aleluia também, e você com as suas participações aqui no programa, Aleluia, diretora do Colégio Santo Agostinho em Contagem, irmã do Apolo. Nesse um ano, o que o coração do Apolo disse? Olha, às vezes eu tenho um pouco de influência dos geólogos. Eu raciocino muito assim a longo prazo, sabe? E a tragédia que aconteceu no Rio Doce foi uma coisa terrível, porque eu já estudei a situação dos índios botocudos, o desmatamento da Mata Atlântica na região. Eu era menino, viajava com meu pai na região, ele era agrônomo. Eu lembro da Mata Atlântica de pé, as estradas, assim, meio-dia, 1h da tarde, parecia que era noite. Uhum. Então, eu tenho muitos parentes na região. Eu vi o desmatamento acontecendo, as serralherias. Eu vi a plantação de café nas montanhas, com grande assoreamento, erosão. Então, eu já tinha essa consciência de uma tragédia ambiental na bacia do Rio Doce, que foi aumentando com o declínio do ouro em Ouro Preto. Porque antes do declínio do ouro, Portugal não deixava mexer na bacia do Rio Doce. Porque Portugal tinha medo de invasores do Brasil chegarem em Vitória e subirem o Rio Doce para tomar Ouro Preto. Então, a febre, os índios, a mata, eram empecilhos naturais. E Portugal conservou a mata atlântica ali da bacia do Rio Doce. Só que com a decadência do ouro, da mineração, Portugal liberou a chamada ocupação ou colonização da bacia do Rio Doce. Foi aí que houve, a partir de 1800, né, final de 1700 e pouco, que foi a destruição, com a destruição do índio, com a destruição da mata, essa coisa toda. Então, para mim, a tragédia da bacia do Rio Doce, ela aconteceu de forma muito grave nesses 2, 3 séculos anteriores. Sim. Então, para mim, a tragédia de Mariana, ela não foi a maior tragédia da história ambiental do Brasil, né? A destruição da Mata Atlântica, a destruição da bacia do Rio Doce ocorreu, só que ela ocorreu devagarzinho ao longo de 2, 3 séculos. No caso de Mariana, é como se caísse um avião e matasse 200 pessoas, é notícia no mundo inteiro, né? Então, essa tragédia aí produziu aquelas cenas, né, que a lama escorrendo no rio, chegando no oceano. Hoje você tem televisão e isso tudo foi mostrado de uma maneira muito forte. Uhum. E realmente é fortíssimo. Mas a bacia do Rio Doce, a Mata Atlântica, os índios, a floresta do Rio Doce, ela foi sendo destruída a partir do século XVIII. Teca, o que é a tragédia? João, daqui a pouquinho você vai me corrigir. Sim. O que é a tragédia de Mariana para você? Eu vejo como um crime muito grave cometido pela mineração, porque está provado que houve uma série de erros cometidos, inclusive nós que somos leigos, até uma coisa que acompanhar corretamente a drenagem, né? Que é uma coisa básica, pelo que a gente sabe, de barragem de rejeito que tem água, não foi acompanhado. Então, foi um crime, quer dizer, é uma tragédia resultado de um crime de responsabilidade da empresa, dos seus gestores, da sua atividade. Eu tenho certeza que os acionistas, provavelmente a maioria não sabe como é que essas administrações são feitas, porque eles estão sendo lesados, mas principalmente as pessoas e o Rio Doce. E o futuro, né? O povo Krenak, o sofrimento das pessoas de Bento Rodrigues diante daquele trauma gigantesco de ver a lama passar por cima das suas casas. E para mim foi um crime, uma tragédia cometida por um crime causado pela mineradora. João, a gente está caminhando para o final do primeiro bloco. A introdução dessa correção. Sim. A ganância não é o resultado, não é a culpada da tragédia?
Não totalmente. Existe um fundo, sim, de maximização, de retorno do mundo capitalista. Isso existe. Agora, faltando a um ponto importante que foi abordado aí, ainda da importância da mineração, é que a produção de minério de ferro no Brasil tem perdido espaço no mercado mundial. O mercado mundial expandiu muito com a entrada da China, com o desenvolvimento da China, e nós, do Brasil, não conseguimos manter o nosso espaço e manter o mercado que poderia ter mantido. Tem uma ideia, a gente competia com a Austrália, que é um país de grande extensão territorial e minerador, com a sua economia também tendo grande importância a contribuição da mineração. A gente competia com a Austrália e hoje a Austrália ocupou o mercado e está produzindo quase o dobro do Brasil, exportando. Então, na verdade, nós produzimos a uma taxa muito baixa em relação ao que deveria ser. Isso é um ponto. O outro ponto é que a questão da mineração aí, como eu concordo em parte com o que está sendo dito, realmente foi lamentável a forma de fazer a mineração. Isso... E teve um impacto positivo disso, é que se aumentou o cuidado com os projetos, com a operação e com a fiscalização. Ou seja, todo o sistema hoje ele está posicionado de uma forma tal a corrigir, tentar corrigir o que pode ser corrigido e prevenir que acidentes e acontecimentos desse jeito, com esse impacto, venha a ocorrer. João, a gente está caminhando para o intervalo, sim, mas a admiração pelo Apolo vai querer dizer que agora é tarde. Mas ainda é cedo, Teca. Finalizamos o primeiro bloco do programa apenas. Nós vamos para um breve intervalo. Fique conosco.